Boa noite a todo mundo que está acessando a página da Secretaria Municipal de Educação e Cultura aqui de Almirante Tamandaré. Nós estamos começando mais uma Escola das Famílias. Essa que é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por meio do Departamento de Educação e Direitos Humanos, né, do qual eu hoje tenho a honra, mais uma vez, de dividir tela com a Maria Cristina. Boa noite, Maria Cristina. Boa noite, Jussier. Boa noite a todos que estão ouvindo, estão nos acompanhando em mais uma live, né? E com certeza, assim, temos muito o que falar, temos muito o que trocar com vocês, temos muito para somar, né? Nesse momento que a gente está compartilhando tudo que a gente aprendeu no decorrer da vida, que a gente aprendeu na relação muito para a gente, com certeza, né? E vamos aqui, começando mais uma noite, numa noite fria que está, né, em Curitiba e toda a região metropolitana, esse friozinho de 8 graus está aqui em casa, né? Morrendo de frio, vamos lá tomar um cafezinho para esquentar. Eu já trouxe um chá quente aqui. Você que está É, tô assistindo a live, vendo. pode buscar um cafezinho, um chazinho, se quiser, busca uma coberta, que a gente só está dando um tempinho do pessoal de todas as famílias entrarem. Você que é professor da nossa rede, pode compartilhar o link dessa live no grupo das famílias da sua sala, da sua turma. Você que é gestor, coordenador, você que é família, que tem um educando na nossa rede, que tem grupo de WhatsApp aí na turma dos seus filhos ou da criança que você cuida, compartilha esse link lá. Nós temos entendido que essa relação de parentalidade, ou seja, da gente produzir família, ela se dá de maneira muito melhor quando nós conseguimos trocar um com os outros. Nós estamos, na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre isso com a Maria Cristina, nós temos uma diversidade de famílias, uma diversidade de crianças, e todos nós estamos aprendendo um pouquinho sobre como construir esse lugar de proteção para as nossas crianças, para os nossos filhos, e essa troca, quanto mais pessoas estiverem conosco, melhor a gente pode fazer isso, e melhor nós educamos as nossas crianças. Nós dizemos sempre aqui em Almirante Tamandaré, nós somos uma cidade educadora, porque nós entendemos que a educação do nosso filho, a vida que o nosso filho vai ter lá na frente, depende da educação dele agora e dos seus colegas. Afinal de contas, né, vivemos todos em sociedade, então quanto mais gente conseguir produzir esse conhecimento com a gente, melhor. E antes da gente iniciar com a Maria Cristina conversando com a gente sobre o tema, eu queria pedir que cada conversa que a gente vai tendo aqui, cada ideia, cada sugestão, cada pergunta que alguma outra pessoa fizer, sinta vontade para responder junto com a gente, para trocar uma ideia, para compartilhar. Eu queria começar pedindo vocês e coloquem de que lugar de Almirante Tamandaré vocês são, se são de outra cidade também. Vamos ver aí, né? São pessoas de vários lugares da nossa cidade pensando a educação das nossas crianças de uma forma da gente produzir família. E produzir família, né, Maria Cristina, com a chegada da pandemia, não é uma questão nova, né? A gente fala da família muito antes da pandemia, mas a pandemia tem trazido novas reflexões para a gente pensar em novos desafios das famílias. E o tema de hoje é a criançada está em casa. E agora, né? A criançada agora com a dispensa das aulas, por uma questão de segurança biológica e proteção de toda a cidade, nós estamos com as aulas dispensadas, seja na rede municipal, estadual ou na rede privada. Talvez seu filho frequente uma escola em uma outra cidade, isso também acontece aqui em Almirante Tamandaré. Está diminuindo, as crianças estão voltando para a nossa cidade, mas talvez aconteça. Criançada em casa exige da gente repensar toda a nossa estratégia, repensar toda a nossa rotina, uma reorganização onde todo mundo faça parte, e isso tem sido um grande desafio para as nossas famílias, né? Eu brincava com a Maria Cristina antes da gente iniciar, que as famílias se localizam em 3 lugares para se organizar. Tem aquelas famílias aí que já pegaram o ritmo, estão super conseguindo produzir o isolamento social. Que bom, você é essa família, fique com a gente até o final da live, você pode contar um pouquinho da tua experiência. Tem aquelas famílias que ainda estão com um desafio imenso de se organizar, não se preocupe, a maioria das famílias ainda está tentando se achar na rotina. É uma novidade passar por essa experiência, né? Não queríamos, mas é a primeira vez que a gente passa, e tem aquelas famílias que ainda estão trabalhando, mantendo suas rotinas fora, e também tem essa preocupação, estou fora e meu filho está em casa. Enfim, temos todas as famílias produzindo várias experiências, e esse desafio, Maria Cristina, que é a criançada em casa, e eu começo fazendo a criançada em casa. E agora? E agora? E agora, José, né? Inclusive, antes de iniciar, sabe, Jussi, eu gostaria, assim, que as pessoas que puderem participar, até com sugestões de temas, né? Porque, na verdade, a gente elencou algumas questões para hoje, até essa mesma das crianças em casa, o que fazer, com uma participação de uma pessoa que colocou, né, lá no chat, assim, que você não sabia se estava fazendo o que era certo com os seus filhos. E eu acho que é uma maravilha fazer essa pergunta, né? Porque não existe uma receita pronta, única,
né? Uma que eu possa utilizar com os meus filhos, que isso vai ser bom para os filhos dos outros, né? Não é uma receita, embora tenha coisas no geral que a gente dá orientações e dicas, né? Essas dicas pensando no desenvolvimento biopsicossocial e espiritual das nossas crianças e até dos adolescentes, que ainda estão passando por um processo de desenvolvimento, né? De uma outra maneira, mas ainda estão se desenvolvendo. E é claro que a gente tem que levar muito em consideração como são os vínculos da família, né? Como é que eram os vínculos da família antes da pandemia? Porque muitas vezes a forma como a família está agora, se está passando por uma crise ou não, tem a ver sim com o que estava antes. E a crise, na verdade, o isolamento social, ela nos trouxe muitas crises, né? Em vários sentidos. Eu acho que desde a crise das relações pessoais, de como estar dentro de casa todo mundo junto, né? E também para a gente repensar as nossas ações enquanto pessoa na relação com o mundo todo, né? Eu mesma, aqui em casa, eu passei por uma crise assim no sentido de quem sou eu nesse mundo, né? Nesse mundo capitalista, eu sempre digo que o capitalismo é uma coisa muito selvagem, porque as pessoas, essa compulsão por comprar, por adquirir coisas, tem que trabalhar mais, e a gente precisa pensar sobre isso, né? Trabalhar, 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 muito tempo trabalhando, com esse objetivo do consumo, desse consumo exagerado. A gente precisa pensar sobre isso e precisa discutir isso com nossos filhos, né? E porque muitas vezes as crises que as famílias elas acabam passando tem a ver com isso e que a gente precisa de muito menos, inclusive, para viver. Né? Então, as relações da família, elas têm essa interferência, né, das questões econômicas, sim, a gente precisa de coisas, a gente precisa do dinheiro para viver, mas muitas vezes tem essa relação com esse consumo exagerado e isso a gente acaba passando para os filhos no dia a dia, né? E é claro que o objetivo maior do isolamento social, a gente não pode esquecer disso, que é o cuidado, sim, é o cuidado com o seu corpo, com a sua saúde, é o cuidado com a sua família, né, é o cuidado com os idosos, quem tem idosos em casa, né, a gente sabe que um dos grupos de risco, o maior grupo de risco é a pessoa idosa, por conta já da idade, que não responde, né, a mesma saúde de uma pessoa mais jovem, mas também muitas outras que têm já a sua saúde debilitada. Então, o ponto inicial é do cuidado, realmente, e a gente até pode dar um alerta, por favor, se você não precisa sair de casa, não saia. Eu tenho encontrado mães com bebezinhos fazendo compras no mercado, eu acho que não precisa, se ela tem que ter alguém da sua confiança que ela possa deixar não expondo a criança, porque nós temos índices no Brasil, né, de crianças e adolescentes que estão morrendo, embora a mídia não tenha trazido isso, a gente tem essa notícia. Então, a gente precisa, sim, cuidar, não sair de casa se não for necessário, né? Cuidar ao máximo que a gente pode, com todas as medidas de prevenção, com os cuidados de higiene, usando máscara. Se você, pai ou mãe ou outro cuidador, precisa sair de casa, né, para trabalhar, quando voltar, antes de encostar no seu filho, dar um abraço no seu neto, né, primeiro tome banho, se higienize para depois poder seguir em frente nas suas relações, né. E aí, Maria Cristina, acho que uma questão legal nisso que você traz é essa nova forma da gente começar. Então, a primeira pergunta, né? Criançada em casa e agora? Nesse tempo de pandemia, o olhar para esse cuidado e da proteção das nossas crianças é fundamental. E aí, é claro, né, gente? Manter as crianças em casa exige toda uma outra organização. Afinal de contas, quando as crianças às vezes iam para a unidade, era o tempo que muitas famílias tinham, que sabiam que essa criança estava na unidade. Então, o pai que trabalha fora, a família que trabalha fora, a mãe que trabalha fora, ficava seguro porque está na unidade, então agora tem que pensar com quem deixar a criança, e aí eu sugiro a você assistir a nossa live da semana passada. Maria Cristina dá muitas dicas para a gente, como que a gente produz essa experiência com a criança quando é o outro cuidador, o que a gente pergunta quando chega em casa à noite, mas é importante pensar que nós temos as famílias produzindo essa experiência, e tinham também as famílias que ficavam com a criança em casa, e que durante um tempo do dia a criança ia para a unidade. E que também muitas vezes era o tempo que a família tinha de se reorganizar e se preparar até para atender melhor essa criança. E agora a criança fica em casa o dia inteiro, né? E vamos lembrar, né, Maria Cristina, a criança, né, por ser criança, por ser um adolescente, está em desenvolvimento. Então ele está
conhecendo o mundo, aprendendo a dar seus sentidos de mundo, ele continua experimentando o mundo e testando esse mundo agora dentro de casa numa relação muito privada. Por isso que é necessário a família se organizar, né, para Isso. esse momento que é novo. E aí, Maria Cristina, como que a gente pode pensar essa questão da organização? Por que ela é importante agora a gente pensar uma organização para esse período de pandemia que seja mantendo um pouco daquilo que a gente tinha, mas agora exige novos aspectos? O que a gente olha agora nesse momento? Isso, até estabelecendo uma rotina que seja funcional para essa família, né? Eu digo que sempre o tempo é um grande organizador das coisas. Ele é um organizador dos espaços externos, né, do que eu tenho que fazer, do que eu não tenho que fazer, e da minha questão interior também, né? Porque quando eu estabeleço é, uma rotina de estudo, uma rotina de trabalho, uma rotina de atividades caseiras. Isso ajuda, na verdade, a cada um até no controle da sua ansiedade, né, e do seu estresse. Então, a orientação é assim, que a família estabeleça uma rotina, mas que não saia tanto assim da rotina que já existia antes. Se a família toda está em casa e os pais, de alguma forma, estão trabalhando em casa, então a gente precisa pensar assim, numa rotina de estudo, né, para as crianças, uma rotina de trabalho para esses pais e o momento das atividades caseiras, porque todo mundo está em casa, né? E a gente sabe que quando todo mundo está em casa, a gente faz mais sujeira mesmo, né? As coisas ficam mais mais louça que junta lá na pia, é mais lixo no banheiro, né? A toalha que fica mais tempo, fica mais molhada, fica a toalha de rosto que está toda hora trocando. Então, tudo isso a família precisa pensar junto, né? Não é só a mãe a responsável por isso, mas toda a família. E estabelecer essas rotinas, e principalmente que a rotina da criança, principalmente se a criança está na primeira infância, até os 6 anos de idade, ela precisa ter muito definido a questão horário de acordar, que a gente diz que é o sono e vigília, né? Horário de acordar, horário de dormir, se ela precisa ainda daquele soninho da tarde, ela precisa manter essa rotina. Tanto que é por isso, né, que a escola, quando a criança está entrando na escola, a escola pergunta para a família, como é a rotina da criança em casa? Até porque no início, nesse período de adaptação, vai precisar ainda continuar um pouco daquela rotina para depois entrando na rotina da escola, que as coisas não são assim de supetão, né, que acontece, não, as coisas são pensadas de formas gradativas, né? Então, por isso, da alimentação no horário certo, que a criança, no dia seguinte, vamos dizer que ela está lá no 6º ano, já está na rede estadual, mas o horário de escola dela é de manhã, porque as atividades, elas continuam, né, elas passam lá na TV, lá nos canais, e ela acorda, ela tem que precisar de manhã levantar cedo, era o horário dela antes, então ela precisa sim, mais ou menos manter o horário de sono uma noite antes, para no dia seguinte acordar disposta para acompanhar aquelas aulas na rede estadual, por exemplo, né? E os pequenos também, né, que se mantenham mais ou menos o mesmo horário que a criança tinha antes, até para não ficar essa coisa drástica, né, para o seu desenvolvimento. O horário da alimentação é imprescindível, né, que a criança tenha esses horários, e isso ajuda muito, sim, ajuda a manter a organização da casa, ajuda a manter o estresse sob controle, né, tanto da criança como dos adultos, e é lógico, né, sem estresse, a ansiedade também está mais sob controle, já que todos nós, né, em algum momento a gente pode ficar mais estressado ou não, mais ansioso ou não, e inclusive, assim, orientar as crianças, chamar a criança, né, as crianças da casa, para escolherem as atividades que vão fazer em alguns momentos. E isso ajuda no planejamento, né? Fazer com que a criança fique inserida nesse contexto. Ah, hoje nós temos um horário livre, vamos dizer assim, das 15 às 16 horas. O que a gente pode fazer junto nesse horário? Que atividades que a gente pode realizar junto, né? Então, eu estou trazendo a criança para ajudar no poder de decisão familiar, eu acho que isso é muito legal, né? Ter essa questão de poder escolher e depois ajudar a escolher e depois de fazer junto, né? Da família participar junto nesse momento ali
da escolha. E às vezes é muito legal essa questão da criança escolher e depois assumir a escolha que faz, porque às vezes a criança ela escolhe alguma coisa e de repente não era bem aquilo que ela queria, né? E você, na verdade, a responsabiliza. Olha, mas você que escolheu isso, né? Foi a tua escolha, então a gente está fazendo aquilo que você escolheu, né? Para ela ir tomando consciência, né, da importância que é escolher. Responsabilidade, né, Maria Cristina? A E nesse processo responsabilidade, é legal claro. a gente conversar com as famílias que a criança ela aprende a organizar o seu tempo e a sua rotina desde cedo e ela precisa de um adulto para organizar essa rotina, né? A organização, essa coisa que nós temos, essa habilidade que nós temos, né, de trabalhar o tempo, de chegar no horário, de cumprir nossas metas do dia, isso que são às vezes competências que são exigidas de nós adultos, elas se iniciam lá na infância e precisa muito da ajuda de um adulto para essa criança compreender a dimensão do tempo, as tarefas que ela tem para realizar durante o dia, né, aquilo que é importante para ela. E aí a família, ao iniciar essa organização da rotina, sempre é importante pensar assim, não é o que eu somente acredito que seja importante para essa criança, mas o que é importante para essa criança que está aqui? Porque na internet a gente vê muita rotina enlatada, né? Você baixa hoje da internet uma rotina para criança de 7 anos, pronto. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é eu olhar para quem que é a criança que está em casa e melhor do que as famílias não têm, que é conhecendo cada criança, sabendo o tempo que essa criança leva para os seus processos, o que ela gosta, o que ela não gosta nessa organização da rotina, o que ela precisa nessa etapa do desenvolvimento, né, para que quando a gente organiza essa rotina com a criança, a gente ajude o seu desenvolvimento. O foco da organização da rotina é o desenvolvimento e não o controle da criança para ela não fazer bagunça em casa. Porque eu vou contar, é importante que a criança explore a casa dela, né? É importante que a criança brinque nesse momento. O brincar é uma forma da criança se desenvolver, então, assim, olhar para cada necessidade é importante. E aí, Maria Cristina, antes da gente continuar, eu queria pensar algumas dicas para os pais, de alguns pontos, e para as famílias, né, alguns pontos que a gente não pode esquecer na rotina da nossa criança, algumas coisas que a gente tem que estar sempre observando, e aí depois eu quero ouvir que você me complemente aqui no que eu estou trazendo, né, coloque para a gente alguns pontos para observar, que é o quê? Em Almirante Tamandaré, nós acreditamos numa concepção e defendemos uma concepção de educação que promove o desenvolvimento integral de todo cidadão tamandarense. Então, a gente fala que nós olhamos para as nossas crianças, desde o berçário lá aos 6 meses, ou ao nosso educando da EJA, numa concepção de educação integral. Essa concepção parte de um princípio que a Organização Mundial da Saúde disse que nós somos sujeitos bio, psico, sócio-espirituais. Nós temos essas 4 dimensões, a nossa dimensão biológica, a nossa dimensão psíquica do campo das emoções, do cognitivo. Maria Cristina vai poder conversar com a gente mais sobre isso, a nossa dimensão social e a nossa dimensão espiritual. E pensando esse sujeito integral, as nossas rotinas em casa não precisa estar marcadinha certinha, 10 horas começa tal dimensão, 10 horas organiza tal, mas durante o dia nós precisamos pensar nesse desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho da questão do desenvolvimento biológico? Pensar os tempos da alimentação em casa é fundamental. A criança em casa precisa se alimentar dentro da lógica do tempo que é necessário ao desenvolvimento dessa criança. Olhar para as rotinas de alimentação que a criança tinha na escola também é importante, né? Então, às vezes a criança acordou cedo, tomou um cafezinho ali por 10 horas, que era o horário do intervalo. A gente também tem um lanchinho, uma maçã, uma fruta, ou organizar um pedacinho de pão, que é o que a gente tem com um copinho de café em casa, manter essa rotina, chamar a criança para ajudar a gente na alimentação também é uma estratégia desde pequeno. E aí, assim, Usar né, às vezes... usar os talheres e a mesa, né, Jussi? Organizar os talheres, organizar os copos, né, Maria Cristina? Dependendo da idade da criança, ajudar a mãe ou o pai na hora que for lavar a louça. É importante que todos assumam esses lugares da família quando está todo mundo dentro de casa, né? É guardar as louças, fazer um dimensionamento, a criança pequena ajudar a lavar o arroz. Né? Você não vai colocar uma criança no fogão, você não vai dar uma faca, mas outras ações da família é possível. Poxa, eu ia fazer uma salada, quero que a criança me ajude. Eu fazia couve cortada, agora eu vou fazer rasgada. Porque esse movimento rasgar para a criança é fundamental para o desenvolvimento. Dobrar roupa, esse movimento da criança conseguir segurar a roupa é fundamental depois para a escrita dela, o movimento de pinça, né? A gente fala mais dobrar roupa. Claro, você não vai fazer uma criança dobrar uma pilha de roupa, mas às vezes enquanto você está dobrando uma roupa, a criança consegue ajudar com as cuecas, calcinhas e meias, com a roupa menor, ela pode começar cuidando da sua roupa, né? Outra coisa que é do campo biológico, a higiene e o autocuidado, né? Nesse período agora do isolamento, a criança lavar a mão várias vezes por dia é importante, e a criança não vai lembrar e vai colocar a mão no rosto, então a gente tem essa observação
importante da higiene da criança, o tempo do banho, né, desde bebê, ou então, assim, quando já está nos 9, 10, 11 anos, que é aquele tempo onde que a criança já vai começando a não querer muito ir para o banho, organizar, fazer esse combinado com a criança do tempo do banho, o cuidado, como a Maria Cristina colocou, do espaço coletivo, a gente pode se ajudar em casa durante o dia nas tarefas, né? A criança pode ajudar, a Maria Cristina depois vai comentar com a gente um pouquinho de como que a gente pode organizar o sono. É fundamental que essa criança se exercite em casa, então tem muita criança que está em casa, às vezes, na frente da TV e do celular. O desenvolvimento muscular da criança é fundamental, né? O corpo dos nossos educandos, a criança e adolescente está em desenvolvimento, ele precisa fazer atividade. Então, às vezes, dentro de casa, algumas ações, algumas brincadeiras que a gente pode fazer dentro do espaço de casa, ou a gente vê se a criança está brincando, se a gente tem quintal, né, explorar esse quintal, claro, não deixando a criança sozinha, mas sempre de olho. Esse é algum dos campos da área biológica. No campo psíquico, é a gente pensar durante o dia também, o olhar para as emoções das nossas crianças. É importantíssimo a família perguntar como que a criança está nesse tempo. Alguns dias, Maria Cristina, o meu sobrinho, o Gabriel, estava me contando agoniado da preocupação dele sobre a questão da pandemia e a mãe, que ainda está tendo que trabalhar fora. Então, se a gente para esse tempo para ouvir as crianças, e a preocupação dele é porque ele ligou a TV no momento que o jornal estava passando e ele viu o número de mortos. E isso preocupou. Então, como que as crianças, como que o teu filho, a criança que você cuida, está lidando com as emoções nesse tempo? Como que ele se sente quando liga a TV, quando vê essas notícias, quando agora não pode mais ver o coleguinha da escola, antes ele podia brincar na rua e ver a avó, ver o tio, agora não pode. Como que a criança está entendendo isso? A criança é um sujeito que tem compreensão total daquilo que está acontecendo, né? Ela consegue, dentro da sua etapa do desenvolvimento, explicar de maneira total aquilo que ela está vivendo. E talvez ali tenha várias crises que a família precisa saber, perguntar se a criança, nesse momento, está entendendo o que está acontecendo da questão do coronavírus, entrar em contato com a escola, com o CEMEI, perguntar para a professora o que essa criança já tinha adquirido de habilidade lá na escola. Por exemplo, tinha criança que no nosso CEMEI na escola já se alimentava sozinha, então isso é uma coisa que em casa a gente pode reforçar. A criança na escola já está valendo, então em casa eu estou fazendo comida, pedir para a criança ler o rótulo das coisas que estão comigo aqui agora, ou então um livro para a criança ler para a gente. Vou ter que ir no mercado, alguém da família vai ter que ir no mercado, a criança não pode, mas ela já sabe escrever, ela organizar a lista dessa família, organizar um calendário, né, Maria Cristina? A gente tem aquele calendário de mercado e marcando a passagem dos dias com as crianças. Ou fazer um bolo, Jussi, né? Fazer um bolo. Vamos ler a receita, vamos separar todos os ingredientes, o que vem primeiro, o que eu bato depois, tudo. Olha, pensa quantos conteúdos que nós estamos trabalhando em casa sem a gente perceber, né? E a gente consegue provocar isso, né, Maria Cristina? A gente consegue olhar para isso com a criança assim. E outra, esse é um tempo que eu tenho de relacionamento com a criança, com o meu filho, com a criança que eu cuido. O que eu quero falar de relacionamento antes de eu ir para a parte sócio-espiritual? Relacionamento é refazer o laço todo dia. Não é porque eu coloquei a criança no mundo, porque eu pago as contas, porque eu me reconheço como pai ou mãe, que a criança vai automaticamente identificar essa figura em mim, né? Isso, essa figura, pai, mãe, cuidador, é algo da relação, é algo que eu vou fazendo laço todo dia, que eu vou fazendo laço em todo momento. Então eu vou relacionando a criança na minha vida, eu vou fazendo parte dos momentos dela, eu vou ajudando ela a explicar e a se entender, então assim, nas emoções, né? As crianças às vezes estão em casa brincando e elas gritam bem alto, a mãe fica brava. Quando a criança está brincando, está no jogo, ela tem descargas de adrenalina. À tarde eu já estava conversando com um amigo meu sobre isso, que faz a gente gritar, né? Então, às vezes, ela está gritando em casa, não é para desafiar o pai e a mãe, às vezes ela não está conseguindo também lidar com as suas emoções, e aí, na hora da raiva, a criança vai reproduzir o quê? O modelo que ela tem. Então, a forma como a gente mostra as emoções para a criança em casa, quando eu estou fazendo uma atividade, seja doméstica, seja que a criança está ali perto, eu posso ir fazendo a minha relação, eu posso ir puxando o meu filho, eu posso ir puxando a criança para ir relacionar com as coisas que também eu dou atenção, que também para mim é importante, e é claro, nós entendemos que esse também é um exercício super cansativo para a família. Educar uma criança não é fácil, e aqui eu queria deixar uma sugestão. Nós temos os grupos de WhatsApp das turmas das nossas unidades. Se você ainda não está, procure o gestor ou coordenador da tua unidade para você fazer parte. Nesse grupo, nós podemos dar suporte uns aos outros. Eu, quando eu tenho dificuldade, eu ligo para Maria Cristina à noite. Esses dias eram umas 11 horas, né, Maria Cristina? A gente estava se ajudando numa conversa super legal. Às vezes, ficar em casa com a criança o dia inteiro, não podendo, não vamos mais ao trabalho, a gente não está indo na igreja, pouco vê os vizinhos,
A gente fica só nessa vida dentro de casa e é muito difícil produzir parentalidade e saúde mental só nessa rotina. E às vezes trocar isso com outras famílias também é importante. E aí eu caio na dimensão social. As nossas crianças precisam entender que mesmo em casa, mesmo em distanciamento, elas mantêm vínculo e afeto e laços com as outras pessoas. Então, ver com a professora, o coleguinha da criança que estudava com ela, se ela tem interesse de ligar, às vezes, em família, né? Às vezes tem esse FEMEI nosso aqui que está se organizando, as crianças estão trocando dentro de um projeto bem cuidado com a questão biológica, né, de higiene e tudo mais, estão deixando carta na unidade, um coleguinha está deixando para o outro, estão mandando cartinha para a professora, ligar para os parentes, é importante a gente manter esse vínculo, né? A criança saber que lá fora tem um mundo de relações que as esperam e que está todo mundo passando por isso. Isso também é legal da gente produzir, porque às vezes eu só ligo lá na casa da minha irmã, da minha cunhada, só eu converso. A criança não está tendo essas trocas. Então, também, pensar na nossa sala, algumas escolas de CMI estão se organizando para as crianças terem momentos onde elas estão fazendo ligação como essa. E no espiritual, que eu acho que é importantíssimo as famílias pensarem esse momento, é como que a criança está se vendo nesse processo. Né? É o momento da gente também construir as nossas religiosidades com as nossas crianças, na crença que nós temos das nossas famílias, produzir um lugar de suporte, né? Produzir um lugar de fé da família, é a família que constrói isso. Mas o mais importante nisso tudo é como que essa criança se sente, que apoio que ela tem no interior dela para passar por tudo isso. E isso a família pode passar. Então, quando a gente organiza a rotina, né, essas ideias são fundamentais para a gente sempre pensar se a gente está olhando no desenvolvimento biológico, psíquico, social e espiritual. Porque Maria Cristina às vezes está chegando para a gente aqui de muita família pedindo para ter rotina do dia inteiro de atividade para a criança. Não vai ter atividade o dia inteiro para a criança. E na escola, nem na nossa escola tem. O tempo todo nós olhamos para ela nessas 4 dimensões. E aí é importantíssimo a família ter esse olhar, né, Maria Cristina? Isso, e até porque a gente não, no dia a dia, a gente não vai trabalhar assim as coisas fragmentadas. Agora eu vou trabalhar a dimensão biológica, agora eu vou. Não. As coisas elas vão se dando simultaneamente. Tem atividades, tem coisas do dia a dia que vão acontecendo, que elas estão contempladas todos esses aspectos do desenvolvimento. Né, em coisas assim, até atividades muito simples, como eu ajudar um coleguinha que está com uma dificuldade, pensa como que é trabalhar empatia nesse momento, né, e as relações sociais, então, maravilha, e uma coisa que a gente não pode esquecer é que o do vínculo, né, que o vínculo, ele é construído todo dia, ele é alimentado todo dia, né, tanto que eu acho tão maravilhoso quando a gente se torna mãe, né, ou cuidadora, assim, que pega o primeiro olhar que a gente faz, assim, de troca com o bebê, é que a gente não conhece nada dele, não conhece nem o sinal dele, e essa relação vai se construindo todos os dias. Então, essa criança emite uma comunicação para mim, né, que é o choro, que é um sinal de desprazer, porque ela chora porque tem o desprazer, e quando ela está bem, ela fica lá quietinha, dormindo, que é o que ela mais faz nesse período de nascimento, e a criança vai aprendendo, olha que coisa maravilhosa, ela vai aprendendo que quando ela chora, alguém vai atendê-la. E é assim que essa relação se constitui, que a gente diz que é por feedback. É a relação que vai se alimentando, ele se retroalimenta o tempo todo, né? Então, essa é uma construção diária, daqui para lá e de lá para cá. E tanto que, com o tempo, a gente já sabe, né? A gente já conhece. Esse chorinho quer dizer que ele está com fome. Ele só quer um colinho. Esse está com dor. Olha que grito diferente. Então, a mãe, com o tempo, já consegue fazer essas leituras do bebê. Tudo isso é sinal de uma relação que está se construindo. E o bacana, José, que na escola é a mesma coisa. As professoras já conhecem esses sinais do bebê, do que ele está tentando dizer ali no início, e assim depois todas as etapas seguintes, né? Até que a criança já tenha domínio sobre a fala, já consiga falar, na verdade, sobre aquilo que está sentindo, mas até que se dê esse momento lá na frente, pensem bem quanta coisa foi construída anteriormente a isso. Né? O quanto essa relação, o quanto esse vínculo, na verdade, já está estabelecido há muito tempo, desde que nasceu, e às vezes até muito antes, né? Se a gente pegar algumas teorias aí que falam, né, que a gente já tem um relacionamento antes do bebê nascer. Então, isso é muito maravilhoso a gente pensar nisso, né? E é claro que essa alimentação, digamos,
no vínculo, né, que a gente vai ali todos os dias alimentando, isso é para sempre, na verdade, com as pessoas. Né, esse vínculo, todas as nossas relações acontecem dessa mesma maneira. Tanto que muitas vezes vamos pensar assim, né? Um exemplo de casal de namorado. Quando um não liga, se liga todo dia, né? De repente tem um dia lá que acontece alguma coisa que a pessoa não pode ligar. A outra pessoa, será que será? Será que eu não me quer mais? Então já entende como é que essa relação se constrói entre as pessoas, né? A gente conhece as pessoas que estão no nosso cotidiano, e isso é uma coisa maravilhosa. Quando isso, a gente conhece as pessoas do nosso entorno, né? Que é o resultado de um relacionamento. E Maria Cristina, antes de eu encerrar minha participação, porque daqui a pouco a gente tem uma convidada bem especial aqui para conversar com a gente, que entra no meu lugar no quadro, é quando você traz essa questão do bebê, né? Desde cedo o bebê está aprendendo, e tem muita família que diz assim, ah, não, quando ele entrar na escola, ele começa a aprender. Não. Nasceu, essa criança já está sendo, quanto mais estimulada for, quanto mais eu tiver interação com o bebê, melhor desenvolvimento vai ter. E não é só a mãe, né? É toda essa figura que está no entorno, todos os pessoas que estão no entorno, quanto mais estimularem essa criança, quanto mais provocarem o seu desenvolvimento, interagirem com ela, melhor ela vai se desenvolver também. E lembrando que a criança aprende a ser pessoa olhando as outras, aprende a ser humano olhando os outros humanos. Então, deixar o bebezinho lá, porque agora é distanciamento social, não tem creche, ou achar que ele só aprende depois que ele está grande, que está escrevendo, é uma mentira, né? A criança aprende desde cedo, precisa dessa interação, e aí quando a Maria Cristina traz assim, às vezes o choro da criança é para chamar, a forma que a criança comunica, a fala dela vem pelo choro, e aí tem muito pai e mãe que diz assim, eu vou deixar chorar para aprender que não é chorando que me chama. Não faça isso. O ideal é quando a gente tem do vínculo, é entender o que esse choro traz, como a Maria Cristina falou, que são vários elementos que a família vai conhecendo aos poucos, né? O da fome, a criança defecou, precisa trocar fralda, a criança precisa de alguma coisa, mas se a gente deixa a criança chorando muito tempo, a gente já tem estudos que isso libera muito hormônio do estresse na criança. E essa demora do atendimento da criança vai liberando mais hormônio do que esse corpo pode conseguir. A gente vai ter crianças extremamente agitadas, crianças que vão ter dificuldade de concentração, crianças que vão ter dificuldade da expressão do seu medo, de chamar, de pedir ajuda. Tudo isso é porque o choro não foi atendido. Então, às vezes, a gente demora para atender o choro, porque a criança não joga com a gente, né? Vamos começar aqui, a criança não está jogando com a gente, é a forma como ela se comunica. E os nossos filhos, as crianças que a gente cuida, têm formas muito particulares de comunicação. Às vezes, a gente sonha com aquele ideal da criança da novela, da criança do filme, ou da criança que eu sonhei, mas cada criança comunica de um jeito. E aí, assim, quanto mais vínculo eu tenho, melhor. E aí não é questão só de tempo. Às vezes você trabalha o dia todo fora e está se culpando, que não consegue passar, criar essa rotina, essa experiência. Não é o tempo, é a qualidade do tempo. E né, o tempo que você vai passar com seu filho, talvez à noite, vai ser de 2 horas, 1 hora e meia. Tem famílias que a família às vezes só consegue ter o tempo da família mesmo, tem outros cuidadores, mas a figura de representação de autoridade fica 30 minutos. É essa qualidade de estar ali presente, de desligar do celular, de desligar das outras coisas, desligar do mundo e ter um tempo para a gente interagir com essa criança, porque é essa qualidade de tempo que vai fazer toda a diferença, né? E aí, Maria Cristina, tinha mais um monte de coisa aqui que eu queria continuar conversando, mas eu tenho que sair agora. Eu quero agradecer a todas as famílias aí que estão nos acompanhando. Tem mais um bloco que hoje nós convidamos uma especialista da Secretaria de Educação na Educação de Primeira Infância, que é a professora Andressa Cordeiro. Ela vai estar com a gente aqui. Na nossa equipe nós temos 3 pessoas que cuidam de toda a educação infantil do nosso município, de toda a parte de aprendizagem, especificamente de toda a educação infantil, e ela vai estar aqui falando sobre o brincar. Que o brincar é algo que aglutina todo esse desenvolvimento da criança e a gente às vezes não vê com muita importância a questão do brincar, né? Essa semana, na quinta-feira, é o Dia Internacional do Brincar, o mundo todo está discutindo na quinta a questão do brincar, e essa semana é a Semana Nacional do Brincar. O brincar é fundamental para nossa criançada em casa. E aí, no próximo bloco, vai trazer um pouquinho de como que a gente, família, pode pensar isso. Mas, Maria Cristina, obrigado aí por essa oportunidade de ter aqui, por essa conversa, faço umas provocações, te ouço, saio e entra a Andressa. Mas, mais uma vez, a todo mundo que está assistindo, a live da semana passada está aqui na página da Secretaria, semana que vem, terça-feira, às 8 horas, a gente vai estar aqui com outro tema, que, como sugeriu Maria Cristina, sugira para a gente que tema que vocês querem que a gente vá debatendo e trazendo os nossos convidados. Tchau, Jucia. Tudo de bom para você. Obrigada pela parceria. Obrigado, Maria Cristina. Obrigado a todas e todos. Se cuidem. Então, agora vamos aguardar a Andressa.
Olá, Andressa. Oi. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Então, como o professor já colocou, meu nome é Tereza, professora de Educação Infantil do município, né? Então, aproveitando que fala uma rotina que eu e a Maria Cristina já abordaram, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas questões atuais mais pedagógicas mesmo, né? Em relação ao brincar. É a temática dessa semana em comemoração da Semana Mundial do Brincar. Então, Maria Cristina, eu queria iniciar reforçando, né, claro, algumas questões em relação à rotina. Então, especificamente, trazendo ali questões relacionadas a deixar claro, né, os momentos de brincadeira são oportunidades de desenvolvimento, né? Isso Então, mesmo. através a criança experimenta um mundo, né? Ela experimenta a possibilidade, constrói relações sociais, explora a autonomia de ação, organiza suas emoções. Muitas vezes, a comunidade em geral, os pais, enfim, não tem o conhecimento desse valor da brincadeira, né? Pois tem muitas ideias que chegam que divulgam a brincadeira um mero fato de entretenimento, como se não tivessem ações mais importantes, né? Então, eu queria trazer especificamente, falar um pouquinho sobre o jogo, né? O jogo, ele é completamente estimulante para a criança, né? Então, assim, ele vai estar testando habilidades físicas, como correr, como pular, ele vai estar desenvolvendo aprendizagem da linguagem, habilidades motoras, a questão do ganhar e perder, né? Do obedecer às regras. A gente vê assim muito, principalmente nesse período de isolamento, as crianças em casa e muitas famílias trazendo, né? A criança não consegue administrar bem os combinados, as regras. Quanto mais a gente trabalha o jogo com a criança, vai estar estimulando essa aprendizagem, né? De obedecer a regras e os combinados estabelecidos. Então, vocês falavam ali a questão da rotina, até vi alguns comentários, né? Como que as famílias, nesse momento, vão fazer com que a criança entenda que elas estão no home office, né? Então, essa organização de estabelecer essa rotina mesmo, dos horários. Então, assim, para a criança, construir com ela a rotina do momento em que eu estou trabalhando e do momento que a gente vai exercer alguma atividade junto, ela vai estar desenvolvendo também através do jogo. Então, quando a gente propõe o jogo para a criança, vai estar exercitando, né, e estimulando essas habilidades de se concentrar ali nas regras, né. Uma outra questão é os momentos que a criança está brincando. A gente pode observar muita coisa nesses momentos. Muitas vezes a criança reproduz na brincadeira situações que ela vivenciou, ou situações do imaginário também, e também ela quer nos dizer algo, né? A gente sempre teve exemplos que um colega da secretaria mesmo colocou para nós, que ele ficou observando a filha dele brincando, e ela colocou todas as bonecas e ela era professora. E daí ela falava, muito bem, Maria, você conseguiu. Ou então, muito bem, um outro nome ela usava, mas agora você vai ficar aí quietinha porque você desobedeceu. Então, ela estava reproduzindo o momento que ela vivenciou, ou então também o imaginário, né? Então, assim, é importante fazer essas observações nos momentos da brincadeira. Então, essa é uma importância, né, que a gente coloca em relação ao brincar. Exatamente, Andressa. Maravilha. Além dessas, como é que a gente pode auxiliar as famílias nesse momento, então, estabelecendo momentos de brincadeira, né? Que tipo de brincadeira a gente pode estabelecer dentro de casa com as nossas crianças? É claro que cada uma tem uma etapa do desenvolvimento, e as brincadeiras têm que estar de acordo com essas etapas, né? Até porque alguns brinquedos para crianças muito pequenas, às vezes, podem causarem acidentes, e eu acho que isso é uma coisa também bastante importante da gente falar, né? Que nesse momento que todo mundo está em casa, tem um risco de
acidentes. Então, uma das questões são brinquedos muito pequenininhos, às vezes, né, que eu preciso dessa supervisão da família. Mas, no geral, como é que os pais podem estabelecerem essa rotina utilizando brinquedos e brincadeiras, jogos? Então, até uma que a gente lançou, quanto ali o núcleo pedagógico da secretaria em si, a gente lançou o resgate de brincadeiras antigas, que também vai estar estabelecendo esse vínculo, né, que a família está agora muito mais próxima das crianças, né, trazendo para as crianças as brincadeiras que elas brincavam. Então, vai trazer também o histórico, né? Então, assim, traz a contação de história, porque é muito importante para a criança conhecer a sua história, conhecer a história dos pais, dos avós em si, e vai estar trazendo a brincadeira, né? Então, assim, brincadeira simples, brincadeira de amarelinha, jogos construídos ali com as famílias, evitar até trazer muitos brinquedos com pecinhas pequenas, que são os comprados. Então, assim, estabelecer mais esse vínculo das brincadeiras que aproxime as famílias das crianças, que é diferente do pegar um brinquedo e deixar a criança brincando sozinha. Então, quando vocês traziam ali a questão da rotina, isso é importante, estabelecer, construir com a criança. Então, tem os afazeres em casa, temos o momento do home office e temos a criança. Então, se a gente estabelece para ela esses combinados, a gente tem o momento do brincar que eu estabeleço para a criança e vai ter o momento que ela vai estar ali com um brinquedo que eu vou disponibilizar para ela, tomando esses cuidados, sim, do que serve para cada faixa etária. E uma coisa bem importante, né, Maria Cristina, a gente vê assim muitos joguinhos no celular, né? É claro, é muito mais fácil hoje entregar um celular para a criança, que vai estar entretendo ela, né? Porém, isso acaba sendo prejudicial, né? Não constrói vínculo. Então, a gente prioriza, assim, que as brincadeiras, elas sejam voltadas para que seja construído o vínculo mesmo, né? Que todos da família possam participar. Então, a gente pensa, como vocês colocaram, né? Então, assim, temos famílias com bebês, com crianças de várias faixas etárias, com adolescentes, e quanto o adolescente pode contribuir também participando desses momentos junto com a criança. São atividades muito simples, inclusive, né, Andressa? Eu não tenho mais criança em casa. A minha filha mais nova já vai fazer 18 anos, né? Agora em agosto. Mas, num dos domingos, de final de tarde, elas estavam, assim, muito cansadas de assistir TV, e, assim, a gente não queria mais estar vendo filme nem nada, né? E, assim, puxa vida, que jogos, né? Fazer agora que elas já são moças. A gente foi jogar stop. Nossa, Uma coisa tão simples, né? Fizemos lá umas linhas, né? E fomos jogar stop. A gente ficou mais ou menos umas 2 horas jogando stop, né? Assim, inventando os temas dos mais diversificados. Isso ajuda já a melhorar o vocabulário, né? sim. E olha só, foi um belo passatempo, porque a gente deu muita risada, sabe? Então, assim, a questão não precisa ser brinquedos elaborados, com certeza, mas até aqueles construídos ali com materiais muito simples, até sucata, né? Esses outros materiais, assim, que a gente até poderia jogar fora, depois ia jogar fora, a gente pode construir jogos com esses materiais. E os próprios objetos do cotidiano, Maria Cristina, né? Quando a gente coloca exemplos simples da ajuda da rotina doméstica, né? Então, quando a criança vai ajudar a pôr a mesa, que foi um exemplo que vocês trouxeram, ou quando a criança que a mãe vai estender a roupa. Então, assim, existe diversidade de grampos. A criança vai fazer aquela seriação dos maiores, dos menores, da separação das cores, né? Então, assim, são momentos que para a criança é lúdico. Ela vai estar desenvolvendo a imaginação dela. Quando a criança está ajudando num simples a fazer doméstico, seja pôr a mesa ou dobrar as suas roupas, ela está exercitando a imaginação. Para ela, dependendo da faixa etária, pode ser um simples brincar de casinha, né? Ela está desenvolvendo a aprendizagem, o lúdico, e está participando dos momentos em família, né? Que é o essencial nesse período de isolamento, né? A gente precisa reforçar os vínculos, é o momento das famílias conhecerem as suas crianças.
Muitas vezes, falando aqui da educação infantil, então, o que norteia as nossas diretrizes, pedagogicamente falando, né, são as interações e brincadeiras. Elas norteiam o trabalho da unidade. Então, porque a criança, a aprendizagem vai acontecer na rotina. Então, quando a gente coloca a criança no momento de higiene, ela está aprendendo a colocar a pasta na escova de dente, está aprendendo que ela precisa usar água com consciência para não desperdiçar, está acontecendo a aprendizagem. No momento da alimentação, que ela está se alimentando sozinha, ela aprende a fazer escolhas, ela aprende a manusear os talheres, o prato em si, a aprendizagem está acontecendo. E nesse momento a gente precisa que isso se estenda, né, na rotina familiar, para que quando as crianças retornem, não seja difícil essa readaptação. Então, isso é muito importante, que as famílias deem continuidade, na medida do possível. É claro, a gente precisa considerar o contexto de cada família, quem está em casa completamente no isolamento, quem está no home office, quem está tendo que trabalhar, as crianças que estão ficando com outras pessoas, né, dentro da sua possibilidade, mas é muito importante que isso tenha uma continuidade, né, para quando elas retornarem para as unidades. Exatamente. E daí tem uma questão importante que eu gostaria de pontuar, né, sobre a ajuda das crianças em casa, né, que sempre quando a gente fala dessa contribuição da criança, é sempre pensando no seu desenvolvimento, né, e assim, num processo educativo, e que a criança vai colaborar naquele momento ali, mas é olhando esse lado do desenvolvimento da criança, e não que eu vá mandar a criança fazer alguma atividade doméstica, né, que não está de acordo com o seu desenvolvimento, ou sem uma supervisão, sem uma mediação do adulto, né? Digamos assim, eu tenho uma filha de 10 anos que faz toda a limpeza da casa. Isso, na verdade, não pode, porque configura, né, exploração, na verdade, do trabalho infantil. Isso, na verdade, é uma violação de direitos para essa criança, né? Ela não pode, na verdade, realmente, porque ela não está ainda pronta para fazer todas as atividades da casa nesse sentido aí, né? Então, o trabalho infantil, a gente precisa ter, assim, um jogo de cintura, né, realmente, para que essas atividades, elas são sempre supervisionadas pelo adulto, e elas não podem ter, assim, você responsabilizar a criança para que ela faça sozinha todas essas atividades, né? Então, acho que é legal a gente pontuar também, né, que sempre quando a gente fala da atividade da rotina de casa, é sempre pensando no desenvolvimento da criança e nesse olhar educativo, né, que a criança está ali aprendendo. Então, essa é o grande objetivo disso, né? E eu gostaria também de contribuir, né, assim, pensando um pouco no desenvolvimento psicológico de todos esses brinquedos, de todas essas brincadeiras, né? Porque, como você disse, o brinquedo, a criança manifesta, na verdade, a sua linguagem interior, inclusive, através dos brinquedos e brincadeiras, né? Pode ser uma fantasia, como você disse, pode ser alguma coisa que aconteceu no dia a dia dela, né? E é bastante importante realmente os adultos estarem assim alertas com os significados que isso pode ali estar trazendo naquela manifestação. Eu gostaria de compartilhar com vocês, até a Andressa já conhece essa minha fala, né? Mas foi de uma situação que aconteceu assim no nascimento da minha última filha, que a maiorzinha, né? A anterior a ela tinha 1 ano, quase 2 anos. E quando a mais nova nasceu, mesmo a gente conversando muito, né, que viria uma pessoa para casa, uma nova pessoa para casa, né, mas que ela também, ela continuava sendo muito amada, e assim, existem muitas vezes, né, algumas falas da família, e eu lembro, assim, até da minha mãe, que Deus a tenha, né, mas a minha mãe falou assim para a mais velha, você vai perder o colinho, né? Esse tipo de fala eu vejo como uma fala terrorista. A gente não pode fazer esse tipo de fala para criança. Por que aconteceu? Quando a irmã nasceu, né, eu assim um dia amamentando no sofá, observando ela brincar ali no tapete, ela tinha um carrinho lá, esses carrinhos de mercado de plástico, ela pegou uma bonequinha, pôs no chão, pegava o carrinho lá de mercado e ficava passando em cima do bebezinho, né, e olhava para mim.
girava lá o carrinho em cima e olhava para mim. Ela estava me comunicando. Ela estava me comunicando, na verdade, o conflito que ela estava sentindo naquele momento, com o nascimento da irmã, com essas falas dos adultos em torno, que ela estava perdendo o colinho, ela não estava mais fazendo xixi na fralda, voltou a fazer xixi na fralda, né? Então, esses sinais, assim, estavam me comunicando algo, e eu pude conversar com ela, dizer o quanto ela continuava sendo amada, porque uma pessoa não substitui o amor do outro, né? A gente consegue sim amar várias pessoas ao mesmo tempo. E assim, eu pontuei isso para ela, e olha, foi muito bacana depois, porque a relação dela com a irmã parece que começou a se constituir a partir daquele momento ali. Né? Então, também tem coisas do cotidiano que acontecem entre os irmãos, e até nesse momento de isolamento, né, Andressa? De alguns conflitos que podem acontecer por disputa de brinquedo, por disputa pelo amor dos pais, porque, na verdade, assim, existe uma disputa pelo amor dos pais, sim, aquela coisa de, é minha mãe, não é minha, a minha mãe gosta mais de mim, não, ela tem que gostar mais de mim, né? Aquela coisa de irmãos, realmente, e que isso também pode ser mediado nesse momento de isolamento, porque a gente acredita, a gente sabe disso, né, que os conflitos, eles ficam muito mais evidentes nesse momento que está todo mundo junto, e que a gente não pode sair mesmo de casa, né, até por conta de um autocuidado. É o criar espaço para a produção simbólica da criança, né? É na brincadeira que a criança vai manifestar suas angústias. Sim, exatamente. Você gostaria de fazer suas considerações, Andressa, porque a gente já está com 51 minutos, né? Eu acho que está no momento da gente encerrar. Então, eu acredito que, em linhas gerais, era isso, né? A gente sempre prepara muita coisa, mas o tempo passa voando, né? Eu gostaria de deixar o convite para... Amanhã nós temos uma live também pela secretaria, no período da manhã, onde a gente vai estar abordando várias questões relacionadas ao brincar. Então, assim, fica aí o convite para quem puder nos acompanhar. Boa noite para vocês. Isso, boa noite para todos, né? Eu queria mais uma vez, assim, agradecer a participação de todos, depois a gente vai olhar os comentários, e acho bastante importante que vocês, assim, dêem dicas para a gente do que vocês gostariam que a gente abordasse, porque uma coisa é eu trazer, o Jussier, a nossa equipe, né, estabelecermos algumas temáticas, mas que isso acaba não vindo de encontro com as necessidades das famílias, então é bastante importante que vocês nos deem dicas, né, de temáticas que vocês gostariam que a gente abordasse, porque assim, tem algumas temáticas que não são de domínio no nosso conhecimento, mas a gente pode trazer outras pessoas, né? Nosso município tem vários profissionais, assim, bastante competentes, vários assuntos, e a gente pode trazer convidados para a gente desenvolver esses assuntos, né, as temáticas que vêm de encontro com a realidade de vocês, né? E eu gostaria, mais uma vez, assim como a Andressa, né, deixou o convite para a nossa live de amanhã, vocês acompanhem na página do Facebook da Secretaria de Educação e Cultura, né? E hoje é terça-feira, tem mais ainda alguns dias para o restante da semana, vocês tenham uma boa semana todos, né? E vamos lá, não saiam de casa sem máscara, se precisarem sair, levem um álcool gel na bolsa, né? Lavem bastante as mãos, né? Deixem as crianças em casa, a não ser que elas precisem sair para ir no médico, né? E vamos lá, gente. Boa noite a todos, boa semana. Abraços.